Quer um estado de gnose puramente psicológico que funciona pra caralho? Ah. Eu não sei se pode falar palavrão aqui. Pode, desculpa. pra caralho. Pode, pra caralho. Evangélico manifestando o capeta. Uhum. É uma forma de gnose foda. Porque o pastor, ele usa uma série de artifícios psicológicos. Então ele vai aumentando a música, vai aumentando a frequência das suas palavras, vai aumentando o volume da própria palavra até levar a pessoa a um estado de gnose, que as pessoas vão chamar de hipnose. Estado de gnose. Que esse estado de gnose é um fervor religioso, onde a pessoa está tão envolvida com a mente tão dentro daquele contexto religioso que está acontecendo, que ela manifesta, na verdade ela exterioriza o seu próprio mal. Uhum. Então ela vai, se ela é uma pessoa que tem problema de álcool, ela vai manifestar o demônio do álcool, que eles vão dar o nome de, sei lá, trancar a rua. Né? Ela trai o marido, trai a esposa, então ele vai manifestar o demônio da luxúria, a pombagira. Uhum. Né? E nesse trabalho, se o pastor for competente, ele vai conseguir, nessa manifestação, atuar na psicologia da pessoa para fazer ela parar com isso. Então, tirando aqueles casos que a gente vê na TV, que é tudo armado e tal, aqueles caras baixando o santo, que veio o espírito e tal, aquilo armado, né? Falando das reais, que as coisas reais que acontecem, assim, quando a pessoa ela é tomada por um demônio, por exemplo, é só uma parte da psique dela Que está sendo manifestado. que não está resolvida, algum trauma, algum problema, que toma conta e ela age a partir dele. Isso. Eu preciso deixar claro, gente, olha, me escutem. Eu não tô com isso falando que espíritos não existem e que não é possível uma incorporação. Isso, incorporação era a palavra. Eu não tô falando isso, tá? Eu tô falando que um dos casos que pode ser uma incorporação, mas também pode ser isso que a gente tá falando, tá? Então é legal levar os dois casos em conta pra gente aprender mais. É por isso que eu falei, eu vou deixar você com mais dúvidas, né? Com certeza. Sim, é um estado... Lembra que eu falei dos demônios? Que a gente são 72 demônios que as pessoas acham que é demônio de verdade e a gente fala que são manifestações do ego do mago? Uhum. Então, nesse caso, é uma manifestação do ego da pessoa sendo externada para ela combater de frente, né, e ressignificar esse negócio. Entendi. Se você pensar bem, é mais legal agir assim. Parece mais Não, direto, cara, né? porque você tira a culpa do seu ombro. E isso te deixa mais leve para viver a vida. Se você, por exemplo, não sei se você tem um vício, mas tipo, digamos que você fume e você sabe que você vai ficar doente e morrer por causa disso. Mas aí você fala assim, você vai na igreja, o pastor faz todo esse trabalho, você incorpora o demônio da fumaça. E aí você, nesse momento, o pastor vem, te exorciza, não sei o que lá, você vai embora e você fala, cara, então não era eu que tava fumando. Eu fumava porque eu tava com o demônio da fumaça. Uhum. Deixa a sua vida mais fácil para andar. Né? Eu geralmente falo pra galera do meu canal, eu falo, é muito legal acreditar em Deus, eu não quero convencer ninguém a não acreditar, mas é muito legal acreditar em Deus porque você consegue tapar os seus buracos. Se você perdeu o emprego, não é porque você foi um mau profissional, é porque Deus fecha uma porta para abrir uma janela. Uhum. Você tira o peso das suas costas, saca? E isso não é ruim, cara. Tipo, isso é uma manifestação que vai fazer você, tipo, te dar um impulso em primeiro lugar. Digamos que você perdeu o emprego, você tá na merda ali. Você, tipo, mano, tem que pagar boleto e aluguel, isso caralho. Tipo, não tenho o que fazer. Mas tudo bem, Deus fez isso pra me abrir uma janela. E aí tu fica procurando e uma hora tu acha ela. Porque então, pelo menos você respira aliviado, sacou? É que nem morte. Né? Quando seu parente morre, você fica desgraçado, né, cara? Seu pai morreu, sei lá, sua mãe morreu. Você fica em pandemônios. É muito mais gostoso você pensar que ele foi para um lugar agradável na pós-vida e que você vai encontrar com ele em algum momento. Mesmo que você não acredite, que isso não exista. Mas, tipo, o fato de você pensar nisso te dá um alívio para você seguir a vida. Né? Nós que somos magos, a gente vai falar um negócio que a gente geralmente fala que a magia tá na relação das coisas. Então, por isso que eu tô falando, eu não me importo se existem espíritos ou não. Eu me importo na forma como você se relaciona com isso. Sim. Com a ideia que você tem. É isso que eu vou trabalhar. Sacou? É um negócio bem da psicologia até hoje em dia, né? Mas a gente vai buscar isso. Como é que você se relaciona com essa figura que você tá aí? E aí a gente vai trabalhar nesse sentido. Então, você percebe que magia ele é um negócio muito mais profundo do que cristalzinhos? Sim, é completamente psicológico. Embora a gente use cristais. O hermetismo, que é essa escola que eu sigo, ele tem um conjunto de 7 leis que vocês podem achar na internet. Aí na Wikipedia tem um resumo, que são as 7 leis herméticas. A primeira das leis é o todo é mente, o universo é mental. A maioria das pessoas que estão de fora vão entender esse todo é mente como, já que o todo é mente, então a gente está na mente de Deus.
a mente de uma divindade. Porque a gente gosta de terceirizar a coisa. Mas, na verdade, assim, o todo é mente, universo é mental, quer dizer que tudo que você vê, tudo que está fora de você, você só capta através da sua mente. E, o melhor ainda, dentro de você, o que está dentro de você, só acontece na sua mente. Então, você tem um universo do lado de fora que é captado pela sua mente, um universo do lado de dentro que é interpretado pela sua mente, e os dois estão em completa simbiose. Você tem que fazer a harmonia geral dos dois. Aham. Você entende? Então a realidade ela pode ser totalmente diferente, porque a realidade ela é para nós desse jeito porque o nosso cérebro interpretou assim. Exato. Isso é maluco, né? Sim, isso aí é um negócio Sabe que o me que é deixa mais louco. maluco? Que você muda isso. E isso é foda. Isso é magia de verdade. Porque assim, imagina que eu tô aqui com você e eu te chamo de cuzão. Você tem várias formas de interpretar isso. Você tem a forma de que, nossa, esse cara é um grosso. Nossa, esse cara gosta pra caralho de mim e ele tem uma linguagem mais típica da periferia e o cuzão pra ele é que nem como é que é o nome do comediante lá? O Thiago Ventura, né? Que usa, cuzão, não sei o que lá. Então, tipo, é uma manifestação de amor. Ou não, esse cara tá incomodado porque tá o ar-condicionado muito frio. Ou será que... Você percebe que tem várias formas de ser... Então, o que são essas várias formas? É a forma que a sua mente está trazendo essa informação do universo exterior para o universo interior. Uhum. Com o tempo e a prática, você aprende a controlar isso. E controlar isso faz você tomar conta da sua vida. Porque você vai pro trabalho, por exemplo, o seu chefe vai te chamar de imbecil, e você pode olhar para isso e falar assim, cara, ele tá me chamando de imbecil porque eu fiz uma merda muito grande, logo eu tenho que melhorar, ou porque ele confia tanto em mim que ele acha que eu sou melhor do que isso. E aí você parou de olhar o seu chefe como um inimigo. Uhum. Ele passou a ser um mentor, digamos assim. É claro que eu não tô falando que todo chefe é um mentor. Mas o que eu tô falando é que você escolhe como a forma vai ser, como a forma dessa atitude vai adentrar o seu universo interior. Você vai construir esse universo. E quando você constrói esse universo, você muda a reação do lado de fora. Porque se eu acho que meu chefe é um mentor, em vez de eu achar que ele tá pegando no meu pé, eu vou então agir com ele como se ele fosse um mentor e não como se ele fosse um babaca. Uhum. E isso vai mudar completamente minha vida na empresa. Sim, isso tem a ver com... É que eu tô vendo várias coisas que você tá falando, eu tô conseguindo enxergar muito paralelo com coisas que eu já li, que não são tão profundas assim como tu tá falando, mas me parece que existe um conhecimento em comum, porque você tava falando agora antes sobre invocar lá o demônio e lidar com ele. Venho aqui na Deriva um hipnoterapeuta, que é o Bruno Prado, e dentro da hipnose, ele trata as pessoas, ele faz tratamento, né? Dentro da hipnose, ele faz tu encontrar esses traumas, esses problemas. E ele falou uma coisa legal, ele falou, não importa se é verdade ou mentira. O que importa é que o teu subconsciente acha que é verdade. Então ele tá falando sobre vidas passadas. Ele falou que ele já foi pra vida passada, ele já tratou uma cliente que foi pra uma vida passada e tal. Mas ele falava, cara, não importa se aquilo é verdade ou mentira. Importa que tá no subconsciente daquela pessoa e ela conseguiu tratar aquilo a partir daquela sensação. E isso parece que em todos os conhecimentos... Cara, tem coisa tipo... Os Segredos da Mente Milionária, um livro que fala quase tudo isso que você está falando. Parece que esse conhecimento ele tá em tudo, mas meio que ninguém sacou ainda. O pessoal tá achando que é brincadeira. Cara, mas sabe o que é? Lembra que eu falei que a magia ela começou quando as pessoas começaram a divulgar conhecimento entre elas e formaram as ordens secretas? Uhum. Essas ordens secretas, elas sempre existiram. Embora talvez hoje não existam as que foram iniciadas lá na Pérsia, mas elas sempre existiram. E muitas personalidades fizeram parte de ordens assim. O Isaac Newton, por exemplo, que é o pica grossa da física do século, né, dos séculos anteriores aí, da ciência, o Principia dele, que é o livro básico, que ele vai discutir as leis da gravidade, o cara era maçom. E ele flertou com Rosa Cruz, ele flertou com o hermetismo. Existe uma lei na física que ele criou, se não me engano é a terceira lei, que é uma das 7 leis do hermetismo, que é a lei da ação da reação. Tipo, toda ação tem uma reação igual ao contrário. A gente já defendia isso. O hermetismo, lá na Grécia Antiga. E ele veio e depois provou isso matematicamente. Mas esse conhecimento, quando o pessoal, sem os aparatos científicos, quando eles descobriram essa lei, por exemplo, da ação-reação, como é que eles sacaram isso? Por observação. E aí é que tá o grande problema, né? É assim, todo mundo, hoje em dia, tem uma galera, na verdade não é todo mundo, tem uma galera que fica tentando falar assim, o Nino... sei lá, fez um cara incorporar um demônio, mas isso não é científico, isso não sei o quê. E não é mesmo. E a gente sabe que não é, né? E a gente nem quer ser.
A grande brincadeira é que a magia e a ciência, elas sempre andaram muito de mão dadas. A magia ela tem um papel de propor desafios. E a ciência tem o papel de aceitá-los ou não. Então, assim, vários dos conhecimentos que a gente tem e que a gente sempre teve, que a gente sempre trouxe, hoje em dia estão começando a ser provados por culpa dos equipamentos. Então, por exemplo, várias coisas que a gente aprende no hermetismo, quando a gente estuda a filosofia hermetista de verdade, hoje a neurociência consegue comprovar, como o poder do incômodo. Como assim? O poder do incômodo é um negócio que a gente sempre fala que o mago ele é ativo até quando passivo. Ou seja, o mago ele tá fazendo coisa mesmo quando ele escolhe não fazer nada. Entende? Ele não faz nada porque a vida colocou. Ele escolhe não fazer. Isso é um poder do incômodo. Você tem que estar incomodado o tempo inteiro. Porque é só no incômodo que você consegue fazer as coisas andarem. Se você tá feliz e satisfeito, você senta a bunda no sofá e morre. Né? Agora, se você tem alguma pulguinha atrás da orelha, uma vontade de fazer alguma coisa, a sua vida anda e você anda por consequência. Esse é um poder do incômodo que a neurociência hoje estuda. Né? O Drauzio Varela, por exemplo, tem vários vídeos a respeito. E isso a gente defende desde, sei lá, de antes da Idade Média acontecer. Só que assim, como a gente tá numa espécie de vanguarda, né? A gente não, porque eu sou só um cara ali, mas os grandes magos, como eles estão num processo de vanguarda, também há a possibilidade de falar muita coisa errada. Né? Porque eles estão sugerindo coisas novas. Quando a gente sugere coisas novas, há a possibilidade de se errar. Assim como os filósofos erraram. Né? O Platão, cara, Platão é o grande cara do pensamento de todos os tempos do universo, do mundo. E o cara falou da história do mundo das ideias e do mundo do sensível, que a gente já sabe que não se processa o mundo das ideias. Tipo, não existe uma ovelha ideal, um Petri ideal em algum lugar que você é corruptela desse cara. Não existe isso. Mas foi o Platão que falou, cara. Saca? Então a gente também propôs muitas coisas que a gente viu que não se procede. Né? Se você pegar os grandes... Quer ver outra coisa que saiu da magia, que veio para o mundo científico? A pólvora. A pólvora era terreno dos alquimistas. Alquimista eram os caras que estudavam magia na Idade Média. Os alquimistas eles pegavam metalurgia, química, biologia, a cabalá, artes místicas e tentavam misturar tudo isso daí com vontade de fazer vida artificial, o elixir da longa vida, que é a tal da pedra filosofal, e transformar o chumbo em ouro. Né? Por causa disso ele aprendeu esses processos. Hoje em dia a gente sabe que não dá para transformar chumbo em ouro, a não ser que você tenha uma potência energética muito gigante que não compensa. A vida artificial a gente não quer fazer porque a gente tem processos éticos e morais envolvidos, óbvio, né? E também a gente sabe que o processo de fazer a pedra filosofal em si não existe, de fazer o elixir da longa vida, mas hoje a gente vive 3 vezes mais do que a gente vivia na época que eles tentavam achar esse elixir. Né? Que é a gente... Né, as pessoas morriam com 30, 40 anos na Idade Média. Hoje a gente vive até 100 anos fácil. E várias coisas do que foram aprendidas naquela época, até destilação, purificação, a cerveja que você toma hoje provavelmente é culpa de alquimista. Então, tipo, tudo isso veio da magia e saiu para a ciência. Né? Era magia porque não existia um conhecimento formalizado sobre o que eles estavam fazendo. A gente não tinha laboratório para colocar em teste. Tá, né? entendi. Mas, e a magia... Só que o que acontece? Conforme o tempo foi se modernizando e a gente foi tendo mais ferramentas para provar as coisas, a magia também ela teve a obrigação de pensar coisas ainda mais além. Então, acho que em 1970, se não me engano, um outro movimento mágico começou a nascer, que é a tal da Chaos Magic. A Chaos Magic ela é uma magia, um meta-sistema mágico, né? Uma forma de você estudar magia muito mais psicológica do que de anjos e demônios. Então, se você entra na Chaos Magic, processo de gnose, processo de hipnose, processo de concentração, de focalização, estudo de mente, de psicologia. A gente vai estudando cada vez coisas mais dentro da ciência para poder extrapolar o que a ciência sabe. Entende? E isso é magia. Né? E por isso também é tão difícil as pessoas compreenderem. Porque não qualquer um pode ser mago, mas nem todo mundo aceita ser. Porque, tipo, você tem que estar estudando tudo o tempo inteiro. Né? Inclusive brigando com os seus demônios o tempo todo. Porque você parte desse processo que o hipnólogo falou numa busca individual, que a gente vai chamar de procura do Da'at. Né? A gente tem a árvore da vida e no meio da árvore da vida tem uma bolinha lá que é a Sefira, que é a Sefira do Da'at, que é o demônio. Que é quando o mago ele vai subindo por diversos processos, cada bolinha da árvore da vida lá vai significar uma coisa, né? Então você começa aqui. Você consegue colocar uma árvore da vida aí, irmão? Eu já ouvi falar muito sobre a árvore da vida. É a árvore da vida Kabbalah, senão vai aparecer dos vikings. Vai aparecer Yggdrasil.
Você começa a subir nas bolinhas e cada bolinha daquela lá, ela significa uma coisa... Não, essa daí é da Yggdrasil, é a árvore da vida Cabala. Engraçado, os vikings também tinham uma árvore da vida? Tinha a Yggdrasil, né, que fazia ligação. Aí, ó, pega qualquer uma. Isso. Você tá vendo que tem uma bolinha sem cor nenhuma ali no meio? Sem letra, sem número, sem nada? Aham. Então, essa daí é Da'at. Da O arte. que acontece? Cada uma dessas bolinhas, Malkuth, Yesod, Hod, Netzach, ela significa uma questão da sua psique que você tem que trabalhar. Tá? Então você tem o pilar daqui da direita, que é o pilar da severidade, e o da esquerda, o pilar da beleza. E cada uma dessas coisas é um negócio que você vai ter que trabalhar em você. Então a gente faz esse exercício quase todos os dias, assim. Né? Quando, por exemplo, Binah é a questão da sua razão, enquanto Shokmah é a questão da sua sensibilidade, por assim dizer. Tá? O mago sempre sai de baixo para cima. Quando a gente chega ali entre Shokmah e Binah, que são as duas últimas para você chegar na perfeição, tem aquela sefira que é o Da'at. O Da'at ele é a representação de todos os seus males, de todos os seus pecados, das coisas ruins que você tem. Ali a gente vai encontrar o tal do Corozon. O Corozon é o demônio, que é a soma de todos os seus pecados. Então o que você faz? Você vai se perguntando, fazendo uma análise interna. Você vai subindo em cada uma desses pedacinhos que a árvore da vida vai ajudar a gente. Quando você chega lá, você fala assim, beleza, agora eu tô aqui porque eu realmente superei esses desafios, ou eu tô aqui porque meu ego tá me convencendo do contrário. E esse demônio vai falar assim, você vai enfrentar ele. É claro, tudo de forma figurada, você não vai invocar um demônio. Você vai invocar ele, evocar, na verdade, você vai trazer ele pra fora pra você conversar, bater um papo com ele, falar, mano, eu tô vindo de verdade ou eu tô caindo em algum pecado? Tipo, vaidade. Mas isso é feito... Tipo assim, quando tu diz que o mago sobe a árvore da vida, como assim? Tu sobe simplesmente esse é o percurso da vida natural ou existe um ritual ou uma cerimônia onde tu faz isso? Existem várias formas que você pode usar a Kabbalah, tá? Eu não queria falar muito disso porque eu não sou cabalista. Eu tenho um conhecimento bem superficial sobre Kabbalah. Eu tenho o suficiente para mim, sacou? Porque isso é uma das coisas que a gente estuda em ordem. A Kabbalah ela é um conhecimento judaico, do misticismo judaico, que ela é parte da Torá. Moisés subiu lá no morro para pegar a Torá. Né? Deus deu para ele o livro da lei, certo? Quando Deus deu para ele o livro da lei, ele falou assim, Moisés, olha só, isso daqui é o que você vai ter que passar pro seu povo. Mas eu vou ter que te explicar o que é. Então você tem o conhecimento escrito, que é o livro, e tem o que Deus falou. O que Deus falou é a Kabbalah. Esse é o mito judaico, tá? Então, essas emanações que estão lá, as bolinhas, ela é vista na Kabbalah de cima para baixo, de Deus para o homem. Então, aqui em cima está Deus, que é a divindade. A divindade ela vai se espalhando para o mundo, ficando cada vez menos Deus. Eu sei que é estranho, mas esse é o conceito. Ficando menos Deus até que você chega no mundo. O mago ele faz o contrário. Então, ele é o mago, que é o homem, e ele vai se purificando para chegar a Deus. Entendi. Entendeu? Nesse mito. Existem várias formas de você aplicar o conhecimento cabalista. Então, você pode aplicar, por exemplo, num projeto. Você vai pegar um projeto, você tem um problema. Seu problema é, eu quero fazer o Aderiva bombar pra caralho. Então, qual que é meu problema? O Aderiva bombar pra caralho. Aí você vai de cima para baixo. Então, qual que é a primeira solução na parte da beleza, na parte da razão? E aí tem desdobramentos, enfim, que você vai ver. Saindo disso aqui, você vai para as outras duas sefiras, e aí você chega na Malkuth, que é quando você aplica o projeto. Isso você pode fazer num mapa mesmo, num mapa mental. E também você pode fazer com você quanto pessoa, para ser uma pessoa melhor, para ser uma pessoa... E aí você vai fazer todo dia. É uma meditação. A gente chama de rito. Mas na verdade... Por que é rito? Porque você repete isso sempre nas mesmas condições, né, e nos mesmos horários. Você tem uma metodologia que você vai repetir sempre. Isso forma um rito. Então, por exemplo, eu faço uma vez por semana. Né? Tipo, lá pela sexta-feira, eu sento. Na sexta-feira é meu dia de rito, que é o dia que eu faço os rituais para os atendimentos que eu tenho. E antes de fazer o ritual, ou depois, dependendo do meu sono, eu faço uma olhada para mim, aonde que eu tô nesse meu caminho, como é que eu vejo. E aí fica mais fácil seguir o mapa da Kabbalah. E essa voz que te responde, que te diz onde é que tu tá, se tá certo ou se tá errado, essa voz interior, sei lá, o que é essa voz que nos responde? Nesse caso em particular sou eu mesmo. É o meu próprio inconsciente falando. É a sua voz interior, é a voz que você conversa o tempo inteiro. Mas, Nino, eu consigo procurar a voz de alguém superior para falar comigo, um espírito? Consegue, dependendo do seu paradigma. Se você acredita nisso, você pode chegar lá. Né? Eu trabalhei 15 anos na Umbanda, antes de entrar só pra magia. Né? Eu fazia as duas coisas em paralelo, e agora eu sou só mago.
Enquanto trabalhava na Umbanda, tinha aquele processo da incorporação dos guias de Umbanda, né? De incorporar Exu, Caboclo, Preto Velho. Então, eu consigo fazer esse contato com esses guias e também consigo fazer as pessoas terem esse contato com esses guias. É parte do exercício, por exemplo. Só que, de novo, é uma coisa que eu faço, mas eu falo assim, ó, eu acredito que é real, mas eu não sei, não dá pra provar que é. Pode ser só uma parte da minha psique externando. Só que é que tá, cara. A gente faz alguns exercícios que são muito foda de explicar de outro jeito, saca? Por exemplo, existem algumas coisas que a gente faz na magia para proteção, porque a gente tá fazendo atendimento, essas coisas todas, a gente faz umas proteçõezinhas espirituais, por assim dizer. E há muitos anos atrás, uns 2 anos atrás, uns 10 anos atrás, sei lá, eu fazia uns vlogs de vez em quando na internet e eu fazia sentado na garagem da minha casa. E eu já era da Umbanda, essas coisas todas, então tinha lá meus protetores espirituais lá, montados. E aí, anos e anos depois, eu fui conversar com o Spook, com o Rodrigo. E ele falou pra mim, mano, olha só, e a minha câmera ela sempre ficou de costas pra minha casa, né? Eu sempre filmava a rua. E ele falou assim, cara, sua casa é assim, nessa disposição? Eu falei, é. Ele falou, então, na sua sala tem isso, isso e isso. De espírito. E era realmente o que eu tinha acreditado fazer. Tipo, de novo, eu não sei se é real, mas eu acreditei que eu tinha feito. Há anos atrás. E ele viu através de um vídeo do YouTube. E ele descreveu exatamente, até a feição das coisas que estavam lá. Então, tipo, tem uns negócios que você fala, cara, eu não sei explicar de outro jeito. Né? Na ordem, por exemplo, a gente tem exercício de projeção de mente, que é uma das formas de fazer magia que a gente tem, que é, por exemplo, você me pede um atendimento, sei lá, você fala, Nina, eu tô muito fraco, não sei o que tá rolando, cara, eu tô estranho, eu tô meio estressado, não sei o que tá rolando. Aí eu vou falar pra você, olha, eu vou fazer então pra você um rito na sexta. O que é esse rito? Eu projeto a minha mente até a sua casa. E aí eu vou ver o que tem lá, no quesito energético espiritual, se tem algum espírito te obsediando, se tem alguma energia balançada, se você tá desbalanceado, e vou resolver esse negócio. E a gente faz esse exercício de transferência de mente na ordem. Então, como é que a gente faz? Fala o iniciado X pro iniciado Y, aí a gente combina um horário, um vai na casa do outro, só com a mente, aí terminou o negócio, esse cara vai escrever um texto descrevendo o quarto, material, o quarto, onde estava a porta, o que tinha dentro do quarto e também o energético. Esse outro cara aqui vai descrever o quarto dele materialmente e o que ele sentiu. E às vezes tem uma terceira pessoa descrevendo o exercício completo, tudo com a mente. A gente sobe o Word, a gente sobe o documento num Drive ao mesmo tempo e aí um lê o do outro. E essas coisas batem. Cara, tem algum exemplo? Tem. O último exercício que eu fiz foi com o iniciado da ordem, que eu não vou citar o nome, mas a gente fez exatamente isso. Olha, eu tava até na casa dela. No dia tal, na noite do dia tal, eu vou fazer essa transferência para sua casa. Então você tem que estar num lugar que eu vou caçar você, não importa onde você vai estar, mas você vai tem que estar num lugar na sua casa, eu vou caçar você, através de você, eu vou descrever seu quarto, ou seu aposento, no caso foi o quarto. Aí no horário, ele ficou lá em concentração, eu da minha casa fiz essa transferência, voltei, escrevi tudo. Ele também escreveu toda a experiência, inclusive tentando me achar, me caçar quando eu cheguei, e a gente subiu no Drive. E aí eu descrevi todo o quarto dele, depois ele mandou até foto. Descrevi a porta do quarto, aonde ele estava sentado, uma mesa que tinha com livros em cima, o armário, um espelho que tinha em cima da cama. E ele descreveu como é que eu tinha chegado lá. E a gente vai fazendo essas experiências como, primeiro, forma de comprovação pra gente, né? Fazer um trabalho mágico mais eficiente. E também como forma da gente se melhorar. E os meus atendimentos são assim. Eu não quero fazer propaganda aqui, mas os meus atendimentos, eles funcionam assim. Eu faço uma projeção, geralmente na madrugada de sábado, e na segunda eu mando um relatório. E muitas vezes nesse relatório contam coisas da vida. Eu fiz nesse final de semana agora que passou, na sexta-feira. E eu falei assim, olha, eu não consegui, eu falei até com ela, eu não consegui entrar no seu quarto. Porque tinha muita energia balançando, muita energia brigando, muita coisa assim. E eu vi muita bagunça. Parecia até que tinha umas coisas pequenas no chão, parecia boneco de ação, né, action figure. E aí o cara falou, cara, eu tava arrumando meu quarto e realmente meus bonecos de ação estavam no chão. Então, tipo, eu não sei explicar isso de outro jeito. Só que pode ser que tenha outra explicação. Mas eu não sei explicar de outro jeito. Mas quando tu tá fazendo essa experiência que tu vai pra lá mentalmente, tu tá enxergando, tá sentindo, tu realmente... Eu enxergo de uma forma, que eu costumo chamar eu enxergo de uma forma simbólica.
Ou seja, eu não vou ver você de cueca na cama, sacou? Com essa forma. Eu muitas vezes vejo uma figura de luz ou como se fosse um... Sabe quando você vê desenho animado, que você vê uma figura preta com um contorno? Então é meio isso que eu vejo a pessoa. E às vezes eu vejo o objeto como se fossem pequenas luzes brilhando, assim. E eu consigo interpretar de um jeito a descrever o lugar. Eu entendo isso mais ou menos assim. O cérebro não tem potência para descrever ou te mostrar uma coisa que ele não conhece. Então ele age de forma simbólica. Ele usa um símbolo. No meu caso é o anime, né? Eu assisto muito anime, então eu vejo essas formas meio de anime. Tu vê tudo em anime. Vejo uma coisa assim. Mas, cara, a gente faz uns exercícios na ordem, por exemplo, são muito legais. São completamente retardados. Eu sei que, gente, eu sei que é retardado falar o que eu tô falando. Eu me acho retardado falando. Caralho, eu tô interessadíssimo. Mas eu me acho muito maluco falando. E eu me acho, me incomoda falar. Eu demorei, acho que 5 anos pra fazer um quadro no meu canal contando experiências. Que o pessoal sempre me pedia, Nino, conta histórias da sua vida de mago, atendimento, essas coisas todas. Eu demorei 5 anos porque eu me sinto desconfortável fazendo. Porque eu me sinto louco falando essas coisas, sacou? Mas, tipo, é minha vida há quase 15 anos já. Então,